Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos lá, enquanto o Instagram começa a chamar vocês, eu vou dar uma introduçãozinha aqui, né? Bom, gente, hoje mais uma live de especialista, e a convidada de hoje é a doutora Cecília Aguiar. Doutora Cecília, ela é dentista e uma das especializações da doutora é disfunção salivar. Vocês sabiam que existiam? Isso? Eu não sabia não, gente. A doutora já entrou. Já desbloqueio, tá, gente, o grupo do WhatsApp, que senão dá interferência aqui na minha live. Lembrando, gente, que você fez umas perguntinhas, eu acrescentei algumas. Enfim, a live vai ficar salva aqui no IGTV, vai ficar lá salva no IGTV e vai ficar também no Olá, canal do YouTube. Oi, doutora! tudo bem? Tudo bem? Doutora, primeiro prazer. Obrigada pela senhora estar aqui disponibilizando o tempo da senhora de estar trazendo informação para a gente. E eu vou dizer que eu sou muito curiosa, né? Quando eu vi que tinha uma dentista que era especialista em saliva, eu falei, nossa, né? Achei muito interessante, fiz uma pergunta lá pro pessoal. O pessoal, nossa, ninguém sabia que tinha essa especialidade na área de dentista. Tudo bem. Tô aqui, não, é meu tripé que de vez em Não, tudo quando me dá bem. uns sustos. Tranquilo, Tá vivo, tranquilo. tá tudo certo. Então tá bom. E aí eu fiquei muito curiosa. Eu comecei a acompanhar algumas lives, né, da senhora, e eu achei muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Então, aí por isso que eu convidei a senhora para estar aqui trazendo informação, porque assim como eu, acho que a maioria das pessoas não sabiam que existia essa especialidade na odontologia. Não tem problema. É assim mesmo. Eu vou ver como é que faz pra ele não cair desse jeito. Peraí. Tudo certo. Não tem problema. O meu tá apoiado num porta-caneta. Pois é, eu acho que o meu vai sair do tripé hoje porque não tá confiável. Vamos assim. Tá me vendo bem? Maravilhosamente bem. Bom, primeiro, Lindíssimo. obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É uma alegria a gente poder discutir esse tema. Né? A gente discute muito com profissionais de saúde e eu acho que é legal a gente ouvir o outro lado, não Uhum. é? Como que é a É. experiência de um paciente que enfrentou um tratamento para um câncer de glândula salivar, como... Menina, peraí. Não só a Tudo experiência, certo. mas a Uhum. sensação, porque a gente às vezes supõe que a pessoa fica com queixa de boca seca, com falta de saliva, mas Uhum. não necessariamente. Né? Cada caso é um Uhum. caso, e eu acho que vale muito a pena a gente discutir aqui. É por isso que eu achei tão interessante, porque assim, ao longo de todos esses anos que eu faço esse trabalho, existem algumas pessoas que se queixam de algumas coisas. Só que assim, eu particularmente, eu não tenho queixa nenhuma da minha saliva. Só que algumas pessoas falam, ai, Vanessa, depois que eu operei, eu fiquei com a boca seca. Ai, depois que eu operei, eu engasgo bastante, eu não produzo saliva, enfim. E aí acaba passando desapercebido isso, porque como não tem muita informação sobre, acaba passando batido, né? Então, por isso que eu falei assim, nossa, interessante, né? Que o profissional dentista, ele também tem essa especialidade como alguma função aí dele, né? Então, Tem. por isso que eu achei muito E aí interessante. a gente tem que levar o seguinte em conta. Tem que levar qual foi a glândula salivar que foi acometida, né? Se a Uhum, pessoa só operou, ou se ela fez uma radioterapia, porque isso influencia em uhum, tudo. Né? Se uhum. foi uma glândula ou se foram várias. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Tem uma informação Certo. muito interessante quando a gente pensa, não só câncer, uma remoção de uma glândula salivar por qualquer motivo. Se sofreu um acidente de Sim. carro, traumatizou a região e Uhum, vai precisar remover aquela glândula. Né? Um uhum, abscesso, um processo infeccioso, um cálculo, uma pedrinha na glândula muito grande. uhum. E muitas vezes aquilo não consegue ser resolvido de uma forma conservadora. Né? Então, em qualquer situação que a pessoa perde a glândula,
ou muitas vezes nem opera, mas a pessoa perde a função da glândula, normalmente o paciente só vai sentir queixa de boca seca quando ele perde metade do fluxo. Como assim? Quando a produção salivar dele fica menor do que metade do ideal. Quer dizer que se cair 30%, 20%, nem sempre a pessoa sente a boca seca. Né? Então, esse é um dado Por isso que tem importante. organismos e organismos, né, doutora? Cada pessoa Eu sempre falo isso, né? Cada pessoa tem sintomas diferentes, né? Embora a gente operou a mesma coisa, cada organismo reage de uma forma diferente. Tem gente que tem aquilo, tem gente que não tem, enfim. Bom, eu fiz umas perguntinhas muito resumidamente, só para o pessoal entender lá, para ter um contextinho que for assistir. Doutora, da onde que sai a saliva? Qual que é a função da saliva que nós produzimos? Qual que é a função dela? O que ela faz? Bom, a saliva ela é um líquido produzido pelas glândulas salivares. Elas filtram o sangue, essas glândulas, né? O sangue que passa, elas utilizam de minerais, do próprio líquido do sangue. Então, na saliva não é para ter células, a gente não tem plaquetas, glóbulos vermelhos na saliva em condições normais. E a glândula salivar, ela tem algumas unidades, alguma composição que consegue modificar esse sangue. Então, a saliva é 99% água, né? E o resto são substâncias inorgânicas, que são sais, e substâncias orgânicas. A principal é uma proteína chamada mucina. Mucina parece muco esse nome, né? Que é o que dá aquele aspecto viscoso da saliva, aquela liga da saliva. Tem pessoas que têm mais mucina do que outras, e isso faz com que uma saliva seja mais rala, mais fluida ou mais grossa, mais viscosa, né? E a saliva ela tem muitas funções, muito mais do que o que a gente pensa. Né? A saliva ela é importante para falar, como eu estou falando com você. Eu tenho alguns pacientes que perderam a função de saliva de uma maneira que eles dizem, Cecília, quando eu vou conversar, minha língua gruda no céu da boca e fica difícil. Eu perdi a vontade de conversar. Ou eu tenho que conversar sempre com um copo d'água do lado, dando golinho, para quando a boca secar um pouquinho, dar outro golinho. Né? Então, para falar ela é importante. Para mastigar, imagina você formar um bolo alimentar, você compactar o alimento. Se é um alimento molhadinho, tipo uma sopa, um risoto, um purê, um pirão, vai. Imagina um frango assado com farofa, para uma pessoa que não tem saliva. A pessoa mastiga, 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 rumina, bota suco, aí mistura com o gosto do suco, já muda o sabor daquele frango com farofa, já é frango com farofa e suco. Ou bota água, a comida tá quente, a água tá fria, mexe com a textura, porque o paladar da gente, a gustação, ela vai muito além só da capacidade de sentir gosto. Tem a textura, por isso que a gente gosta de uma comida crocante, né? De uma comida até de temperatura diferente, um sorvete gelado com a calda quente, e isso a saliva ela interfere também. Na capacidade de a gente mastigar, de engolir com conforto. Hoje eu coloquei uma publicação que eu dizia mais ou menos assim. Uma boca sem saliva, a sensação para quem tem é como descer num tobogã sem água. Sabe aquele tobogã do parque aquático sem água, que você tem a impressão que arde tudo, que rala tudo? Então, quem não tem saliva, rala para botar uma prótese total, uma dentadura, um aparelho ortodôntico. Quando fala, esse movimento de lábio, o atrito do dente no lábio incomoda. Comer é ruim. Beijar na boca é terrível. Imagina, né? Beijar é uma delícia. Imagina você beijar na boca, não estou nem pensando a gente que não tem saliva, mas você beijar na boca de outra pessoa e tudo travando, porque não lubrifica, não desliza. Né? Então, beijar fica difícil. Pequenas funções ficam difíceis. Isso pensando em função, em atividade. Mas quem tem alteração na saliva, quer seja na quantidade ou na qualidade, tem repercussões na boca, porque a saliva, ela, além dessa questão do conforto e da função, do falar, do mastigado, deglutir, a saliva ela tem enzimas, né? Ela tem uma enzima chamada amilase salivar, que é quem faz a digestão inicial do amido. E o amido, gente, é o arroz, é o pão,
né? É a farofa, é o bolo. Então, assim, quem tem saliva alterada, a digestão do amido vai ser prejudicada e isso vai sobrecarregar o resto do sistema digestivo. Porque quando eu chego no estômago, a minha principal digestão é da proteína. E aí eu tô lá com o Uhum. amido que não está digerido. Então você quebra o ciclo, né? A saliva ela tem imunoglobulinas, né? Imuno de imune. Então ela tem uma função de defesa. Quem tem especialmente falta de saliva, a gente não está conversando aqui sobre excesso, né? A gente está falando sempre sobre falta hoje. Quem tem falta de saliva pode ter mais infecção. Mais cândida, que é o sapinho que o pessoal fala, mais infecção aqui no cantinho da boca, que às vezes fica avermelhado, irritado, faz aquela ferida, aquela fissura e não cicatriza, que é a queilite angular, que é uma infecção de um fungo, que é a cândida, com a bactéria, que é o Staphylococcus aureus, a bactéria da pele. E aí dá trabalho de tratar. Tem mais infecção por herpes, tem mais infecção bacteriana, tem mais cárie, tem mais inflamação gengival. Então, assim, tem mais repercussões de uma forma geral. Inclusive, a saliva ela serve para diluir o suco gástrico. Quer dizer, aquele estômago que tem o pH super ácido, o pH vai de 0 a 14. 7 é o Uhum. neutro. O pH do estômago é 2, 3, é super ácido. Quando você vai engolindo a saliva, você vai neutralizando. Quem tem saliva deficiente, o estômago fica como? Fica mais ácido. Né? Então, são muitas Ah, funções. eu vou fazer uma pergunta aqui fora do contexto, só por curiosidade minha, tá? A partir de quando o pH da saliva vira ácido, já é um tipo de doença? Não sei. Bom, o pH salivar é interessante. Ele normalmente vai de 6,5 a 7,5. Ele não é para variar muito mais do que isso. Passou de Uhum. 7,5, a pessoa tem muito uma chance de mau hálito, uma chance maior de mau hálito, de halitose, e de formação de cálculo, de tártaro no dente, aquela plaquinha dura que só sai raspando do Sim, dentista. Tem gente que sim. limpa, né, que tem uma higiene boa, vai no dentista um mês depois, está cheio de cálculo. A gente pode suspeitar de um pH alcalino, um pH alto, acima de 7,5. Uhum. Entre 6,5 e 7 é ótimo, porque ele é levemente ácido, isso diminui o risco de infecção em geral, né? Um pH que protege, mas quando vai baixando de 6,5 começa a ficar perigoso. Por quê? Porque abaixo de 5,5 você já tem desmineralização do dente, a descalcificação que a gente chama. O dente começa a dissolver a superfície, começa a ficar áspero, rugoso, amarelo, manchado e com maior chance de cárie. Então, o pH de 5,5 já dá cárie. Só que veja, o pH de 5,5, às vezes, ele acontece entre um dente e outro, porque ali a saliva não Uhum. entra muito. Ou naqueles sulcos do dente, aquelas ranhuras na parte que a gente morde, que são as cicatrículas e Uhum. fissuras que ali junta mais sujeira. Você come um caramelo, gruda ali. Come um carocinho de goiaba, Uhum. gruda ali, né? E ali o pH é Uhum. sempre mais ácido. Então, uma saliva, digamos, 6 com pH 6, a chance de baixar de 5,5 ou entre os dentes ou na parte que morde é grande. Então, a pessoa tem mais cárie. É aquela pessoa que tem a higiene ótima e tem mais cárie. Se tiver uma dieta ácida, então, tomar muita limonada, bebida gaseificada, que mais? Coisas condimentadas em geral, sucos artificiais. Ou se essa pessoa tiver Uhum. refluxo, né? Tiver os gases e os líquidos voltando, aí que esse pH da boca fica ácido. Então a pessoa fica com cáries múltiplas. Restaura os dentes, daqui a pouco tá com cárie na borda daquela restauração. Então é bem sofrido. A chance dela manter a saúde fica muito prejudicada quando o pH fica baixo. Eu fiz essa pergunta específica justamente porque eu li algumas coisas e falei, eu vou tirar a dúvida, porque tem pessoas que desenvolvem muitas coisas por conta desse pH, né? E até do estômago, enfim. Eu li várias coisas sobre. Deixa eu voltar pro foco, senão sai do Não, mas foco. faz todo sentido. E assim, saliva a gente tem que pensar que tem que avaliar a quantidade e a qualidade. Muita gente foca Uhum, muito na quantidade. Né? Tipo assim, você pega um copinho, marca 5 minutos no alarme do celular e deixa, vai babando ou uhum, vai cuspindo. Tem várias maneiras de colher a saliva e ver quanto deu, e mede quanto uhum, deu. Perfeito. uhum, Avaliar a quantidade é importante. É um exame simples chamado cialometria. Cialo, de salivametria de medir.
Mas e a qualidade salivar? Né? Porque a gente tem o pH, que ele é importante, a gente tem o fio. Uma saliva sem fio nenhum, aquela que a gente faz assim com a mão e não faz fio nenhum, na hora que a pessoa engole, que a pessoa deglute, desce tudo, acaba tudo, a boca fica seca, ela não lubrifica, ela não molha. E a pessoa sente muita boca seca. Ela pode ter quantidade normal de saliva, mas ela tem muita xerostomia, que é a sensação de boca seca. E uma saliva muito viscosa, muito grossa, tipo uma cola. Eu até vi que alguém colocou nos comentários: ah, minha saliva é grossa, sim. Quem tem a saliva muito grossa, a pessoa tenta engolir, tenta deglutir e parece que ela cola em toda a superfície, tipo a teia do Homem-Aranha. A pessoa quer engolir, a saliva não desce. E aí a pessoa engasga, tem pigarro, passa o dia. Às vezes cisma, eu tenho saliva demais. Quando o paciente chega no consultório e faz assim: Cecília, eu vim aqui porque eu tenho saliva demais. Aí a primeira coisa que eu penso é: será que tem saliva demais ou ela é grossa? Vamos medir, vamos avaliar. Por quê? Se for saliva demais, é a hipersalivação, o excesso de produção. Mas se ela é grossa, às vezes ela é até pouca. Mas no que a pessoa não consegue deglutir, porque a saliva parece uma cola, parece um mingau, a pessoa acha que tem muito. E nem sempre tem. Xerostomia é aquela. Eu já vi vários desenhos assim de dentistas que me seguem que tem uma linguinha, ela é toda rachada. Aquilo ali é o que faz a xerostomia, é isso? A xerostomia é a sensação de boca seca. É você sentir que está seco. É o sintoma. Eu costumo dizer que a xerostomia é que nem uma dor de cabeça. Você chega no médico e faz: doutor, eu estou com dor de cabeça. O médico não está vendo a tua dor de cabeça. Você está sentindo. Então, a xerostomia é a sensação. Quem tem xerostomia pode ter falta de saliva ou não. Às vezes a pessoa tem pouca saliva, que é a hipossalivação ou hipocialia, pouca saliva. E às vezes ela tem até normal, mas é uma saliva que está com a qualidade alterada. Muita gente acha que é sinônimo, faz assim: ah, xerostomia é aquela pessoa que falta saliva na boca. Não, já tive paciente que tinha xerostomia, que tinha saliva acima da média. E já tive paciente com pouquíssima saliva e você faz assim, você sente a boca seca e a pessoa faz não. Então é um sintoma, é subjetivo. Né? E é importante diferenciar porque a maneira de tratar é diferente. Entendi. E doutora, ó, a gente que tira a parótida, eu acho que essa é uma das perguntas. Eu não sei se eu fiz para a senhora ou se eu fiz para uma outra colega sua. A gente que tira a parótida, tanto parcial quanto total, né? A gente tem alguma alteração na nossa saliva porque a gente tirou a parótida? Tem. Tem alteração de quantidade e de qualidade. A alteração de quantidade, perdão, ela não é tão significativa no repouso. Como assim repouso? Você está assistindo televisão, você está escrevendo, está dirigindo. Por quê? Porque a parótida em repouso, ela produz menos do que 30% da saliva. Se você perdeu uma parótida, você perdeu 15% da saliva. Se você tem um bom consumo de líquido e não tem nenhuma doença importante, você não tem diabetes, você não toma medicamento que seca a boca, porque tem especialmente medicamento tarja preta, medicamento para pressão, ele reduz a saliva. Então, assim, se você é uma pessoa saudável e perdeu uma parótida, você vai perder 15% da saliva. E lembra que eu disse a você que a gente sente boca seca quando perde 50%? Então, o paciente raramente sente boca seca quando perde uma parótida. Quando perde duas, que não é tão comum, mas aí ele já vai perder o quê? 30% da saliva de repouso. Já começa a ficar mais significativo. A questão principal para a parótida não é a quantidade, é a qualidade. Por quê? Porque a parótida é aquela glândula salivar que produz a saliva aquosa. A saliva que a gente chama de serosa, líquida, fluida. Então, quando você perde a parótida, a saliva da pessoa fica mais grossa, fica mais viscosa. Às vezes é aquela pessoa que fala e fica fiapo. Abre a boca, aí fica aquele monte de fiapo no dente. Né? E às vezes a pessoa tem a sensação de excesso de saliva porque a saliva vai ficando grossa, porque a parótida é quem produz a saliva fina. Aí tem outra repercussão importante. A parótida, quando a gente está em repouso, ela corresponde a menos de 30%.
Mas quando a gente está mastigando, ela produz 70% da saliva. Quer dizer que quando você vai comer um alimento, vamos pensar o quê? Beterraba crua ralada, farofa, granola, coisas secas e duras, que tem um desafio maior para mastigar. Essa parótida mastigando vai fazer mais falta. Porque se a parótida mastigando produz quase 70%, eu perdi quase 35% da minha produção de saliva. Né? Se a pessoa é saudável, ela compensa isso. Ou botando um molhinho mais da carne na comida, um caldinho do feijão, tomando um suquinho, e ela nem sente. Mas se essa pessoa é diabética, é hipertensa, tem uma doença autoimune, ou não precisa nem ser doente. Se é uma mulher na menopausa, porque a menopausa seca a gente, aí a pessoa começa a sofrer. Nossa, Né? eu não sabia. Eu não sabia que tinha essa alteração da parótida, não. Eu sempre achei que, como a gente tem duas e tem outras glândulas salivares também, eu achei que compensava aí. Eu achei que não a parótida, lógico, que é a maior, enfim, ela tem a função ali, mas eu achei que as outras davam conta, então fica alterado mesmo, Altera, agora né? sim, vamos pensar comigo. Se a gente perde a submandibular, que são essas duas aqui do lado, vai afetar muito mais a pessoa do que a parótida. Por quê? Porque a submandibular é quem produz a principal saliva de repouso. E a saliva de repouso é a saliva que a gente passa o dia quase todo. Então, essa pessoa vai sofrer bem mais do que quem perdeu a parótida. Entende? E aí, assim, a gente está pensando sempre na remoção cirúrgica. Na cirurgia, né? Mas se você sofreu radioterapia nessa região, não tirou a parótida, mas sofreu uma radioterapia, digamos, aqui no ângulo da maçã do rosto, aquela parótida ali, ela vai morrer, ela não vai aguentar. 32, 35 sessões de radioterapia, o que acontece? O tecido glandular, ele se transforma em tecido fibroso, como se fosse um queloide, como se fosse uma cicatriz. E cicatriz não produz saliva, né? Aquela história, banana dá bananeira, glândula salivar faz saliva. Se aquela glândula salivar deixa de ser glândula e passa a ser tecido conjuntivo fibroso, não tem como produzir saliva. Então não é só a cirurgia, né? É uma radioterapia, é uma iodoterapia de quem teve um câncer de tireoide, que às vezes a iodoterapia afeta, é uma doença autoimune. Né? A principal é a síndrome de Sjögren, mas não é a única. Muitas doenças autoimunes afetam a produção salivar. Tem muita gente que faz iodoterapia, que tem algumas alterações na parótida, vem muita gente conversar comigo. Vanessa, eu tô com parotidite. Ai, Vanessa, eu fiquei eu fiz bastante radioterapia e o iodo, enfim, a parótida me alterou, eu não produzo mais a saliva de quantidade, enfim, vem bastante gente conversar. Por isso que é interessante, né, doutora? A gente acha que a saliva é uma coisa tão, não sei, uma coisa tão simples, né? Mas não, né? A saliva ela pode ter bastante tipo de alteração, né? Não é só para E fazer a gente campeonato de cuspe à distância ou para contar dinheiro, não. A saliva tem muita utilidade. É verdade, é verdade. E quais que são os tipos de problemas, assim, nós que não temos a quantidade necessária aí da parótida, da saliva na parótida, quais são os tipos de problema que a gente pode ter? Tanto na boca quanto físico. Mais infecção na boca. Quando eu falo infecção, é por fungo, por vírus, por bactéria, porque vai perdendo essa defesa. Né? Mais cárie, mais manchamento de dente, dente mancha, restauração mancha, você vai no dentista dar polimento, daqui a pouco mancha de novo. Mais doença periodontal, que o pessoal das antigas chamava de piorreia, que é aquele problema que a gengiva vai subindo, a pessoa vai perdendo o osso e o dente vai ficando mole. Né? Isso é muito comum à medida que a gente envelhece, não que seja fruto do envelhecimento, mas é que ela progride com o tempo, é uma doença crônica, a doença periodontal. E quem tem pouca saliva tem mais risco de doença periodontal. Por quê? Porque as bactérias da doença periodontal proliferam mais. Né? A saliva ela tem várias funções de defesa. Ela tem imunoglobulinas, ela tem enzimas, né? Lisozima, lactoferrina, lactoperoxidase, que são enzimas que protegem a pessoa, mas ela tem uma função que a gente chama de autolimpeza. Como assim? Toda vez que eu engulo a saliva, se tem um restinho de um alimento da tua boca, uma hora você vai descer.
né? Você comeu um bolo de chocolate, ficou um farelinho do bolo, uma hora vai limpar. A pessoa saiu de casa, comeu fora, não escovou os dentes, às vezes 3 horas depois você está engolindo farelo, pode acontecer, né? Mas quem tem mais saliva vai engolir mais vezes, né? E aí vai tirando, quem tem mais saliva vai tirando mais restos de alimento, vai tirando mais célulazinha descamada, porque a boca da gente descama, e aí vai tirando mais, vai tirando bactéria. Você engole a bactéria que está presa no dente, que está presa na gengiva, ela fica se multiplicando, e quem tem muita saliva engole de novo. E ela se multiplica e a pessoa engole de novo. Agora pensa comigo o contrário, quem tem pouca saliva. Quem tem pouca saliva, a bactéria se multiplica e a pessoa não tem saliva para engolir. Não tem esse. Ou tem, mas daqui a mais tempo. Daqui a 5 minutos, não a cada 20 segundos, como a outra pessoa. E a bactéria vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Aí a pessoa engole, reduz um pouquinho a bactéria, mas ela vai multiplicando cada vez mais. Então tem mais bactéria. E aí tem mais halitose, tem vários problemas bucais, né? E isso afeta todo o processo digestivo, porque a digestão da gente começa pela boca. Uhum. Doutora, quem não produz tanta saliva tem algum tipo de. Eu vi que tem tem saliva artificial, é isso? Tem, eu odeio Eu esse achei. nome, viu? Saliva artificial. Porque, Ah, porque imagina o seguinte, eu tive um paciente, eu nunca esqueci disso, que ele chegou para mim e fez assim, doutora, essa saliva é humana ou é bovina? Aí eu fiz assim, não, nenhum nem outro, ela é produzida numa indústria uhum, química. Ele fez, ai, que uhum, alívio. Eu fiz, por quê? Ele era muito engraçado. Aí ele fez assim, uhum, porque se fosse humana, pelo menos podia ser uma fábrica com um monte de mulher bonita cuspindo nos potes, porque saliva de mulher bonita é melhor. Então, assim, imagina o que é que passa na cabeça da pessoa que você está comprando uma saliva artificial. Como é uhum, que eu gosto de uhum, chamar? Ou é um hidratante oral, que ele vai hidratar a boca, uhum, ou um uhum, substituto salivar. Ela não é saliva. Ele vai substituir a tua saliva. Gente, chamar de saliva artificial é igual a gente chamar um óculos de olho artificial. Uma bengala, sei lá, de um andador de perna artificial. Não é. Aquilo ali é um recurso auxiliar. Então, eu acho que substituto salivar é legal. Tem vários. Tem manipulado, uhum, tem comercial. Do comercial tem aquele fraquinho, tem aquele legal, tem aquele ótimo. uhum, Né? Não queria falar uhum, marca, porque eu acho que a gente às vezes influencia e a pessoa precisa de uma uhum, avaliação, de uma consulta e na preocupação uhum. de se cuidar, vai na farmácia, vai comprando e às vezes nem é indicado para ela. Às vezes a pessoa nem É. precisa daquilo. Mas como tudo na vida, como shampoo, como chocolate, como tudo na vida, você tem produto bom e tem produto ruim. Então você tem substituto salivar bom e ruim. Quando é que a gente usa substituto salivar? Enquanto quando a pessoa tem capacidade, função glandular residual, como assim? Ainda tem capacidade de produzir saliva, se eu consigo tirar leite de pedra, se eu estimular a salivação, a pessoa produz saliva, eu vou usar o substituto salivar enquanto essas terapias fazem efeito, de forma Uhum, temporária, para dar conforto para o paciente. Para aquela outra pessoa que, digamos, que sofreu uma radioterapia na lateral do rosto e pegou parótida, pegou submandibulares, pegou sublingual, muitas vezes irradiou até a parótida do outro lado, né? E que às vezes ou tem uma síndrome de Sjögren, né? Uma doença autoimune, uma sarcoidose, alguma doença que afeta a uhum, glândula, muitas vezes não adianta mais estimular. Muitas vezes eu não consigo tirar leite de pedra, em alguns casos. Tem casos que eu consigo um ganho, que estimulando a salivação, já vou falar de estímulo. Tem casos que uhum. estimulando a gente aumenta 100%, 200%. Hoje eu fiz a cialometria de uma paciente que a saliva dela aumentou 20 vezes quando a gente estimulou. Olha que bacana. Mas se você Interessante. aumentar uma vez, se você dobrar, se você aumentar 30%, já tá legal. Uhum, Mas tem gente uhum, que eu vou estimular e não vai aumentar nem 5%. Então, é assim, eu vou expor a pessoa a um tratamento cansativo, que ela precisa colaborar, que ela precisa se empenhar, que tem custo financeiro, que tem custo de tempo e ela não vai ter um efeito bacana. É igual você fazer dieta, 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 depois de um ano perder 1 quilo. Você vai desanimar, uhum, uhum. né? Fazendo tratamento de pele, Sim. creme, 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 aí a pele não clareou aquela mancha. Então é a mesma coisa. Se aquela pessoa não tem capacidade de produzir saliva, muitas vezes o recurso que eu tenho é o substituto salivar.
E como que a senhora estimula a saliva, doutora? Bom, a Fiquei gente curiosa. estimula. Vamos lá, pensa comigo. Não sei se alguém aí que está me assistindo gosta de tomar uma caipirinha, bem gostosa, uma caipirosca. Se alguém salivou aí, né? Ou que se alguém não gosta de beber, uma mousse de maracujá, né? Tudo que é É, azedinho, a boca da gente, como a gente diz assim, já enche d'água, né? Assim que a gente fala. sim, Tem um sim. bolo assando, outros quem gosta de camarão, aquele camarão fritando, aquela picanha assando na brasa. Aí você começa a salivar, porque seu olfato estimula o próprio barulho. Uhum, Quem gosta de cerveja e alguém abre a uhum, latinha de cerveja, você já começa a salivar ali. Coca-Cola, ou o uhum, que quer que seja, né? Então, assim, uhum, odor estimula, a audição estimula, a textura estimula. Então, a pessoa tem uma dieta diversificada, mudando texturas, uhum. né? Investindo no que é crocante, investindo em sabor, né? Não é só sal, são temperos, são ervas. Isso ajuda, ajuda. Mas o principal vai ser o quê? Mastigando mais. Quando a gente mastiga mais, a gente saliva mais. Quando a gente mastiga chiclete, a gente não saliva mais. Sim, Inclusive, sim. tem paciente que a gente estimula com chiclete sem açúcar. Sempre sem açúcar, tá, gente? Porque imagina que quem tem É. falta de saliva tem risco maior de cárie. Eu ainda vou colocar um chiclete com Uhum. açúcar? Nossa, Não aí pode, vai né? piorar tudo. E aí, É, lógico. chiclete sem açúcar, quem quiser comprar para estimular a salivação, procura na embalagem, prioriza comprar aquele que tem escrito assim, com xilitol. Xilitol é um açúcar do bem, é um açúcar que ele é Uhum, bom para as bactérias boas do intestino. Ele ataca a uhum. placa bacteriana do dente. Ele tem mil funções e ele é natural. Ele não tem aquela coisa da sacarina, do ciclamato, do aspartame. Não está associado a doenças. É um adoçante natural que até criança pode tomar o xilitol. Criança, sei lá, de 3 anos, de 5 anos, diabética, pode tomar o xilitol. E o chiclete com xilitol, ele vai ter um efeito legal, inclusive um efeito legal na placa bacteriana. Então, pode mascar chiclete. Cecília, dentista mandando mascar chiclete, tem uma lógica. A gente não, tudo na vida tem uma lógica. A gente não Sim. pode fazer de qualquer jeito. O que é que o paciente faz que faz errado? Qual é o principal erro de vocês? Bota um chiclete na Uhum. boca, quando acaba o gosto, bota o quê? Outro. Vai Outro. mastigando, e aí, Uhum, aí que o paciente vai gostando, que aquela bola vai ficando, aquele bolo vai ficando maior, né? uhum. E fica, vai mastigando até ficar cansado. Fica com isso daqui todo cansado, fadigado. Quando vê, tá com problema nas articulações temporomandibulares, na ATM, como a gente chama. De tanto Sim. mastigar chiclete. Gente, é igual a musculação. Você vai lá, faz lá 12 repetições. Dá um intervalozinho, faz mais 12, dá 2, 3 dias para fazer de novo. Passa o dia todinho. Faz 12, daqui a uma hora faz 12, daqui a uma... Sabe o que que vai acontecer? Vai dar uma fraqueza muscular. Cansaço. É. Né? Então, assim, como é que a gente faz o estímulo com mastigação? 5 a 10 minutos, 6 vezes ao dia. Gente, 10 minutos, 6 vezes ao dia é uma hora. Não é pouco, não, é muito. Só que é assim, 10 minutos. 10 minutos não são 20 Uhum, seguidos. São 10 minutos, uhum. 2, 3 horas de intervalo, mais 10 minutos. Entende? E aí, assim, acabou o gosto do chiclete, joga fora, porque é no máximo 10 minutos. Não bota outro e outro e outro e outro. Esse é um Uhum. estímulo salivar. O chiclete ele estimula pela mastigação. Existem os silicones, os hiperboloides, o que a gente chama de cialogogo mecânico, que estimula também com mastigação. Uhum. E eu tenho líquidos, gotinhas, que são os cialogogos químicos. Cialogogo, cialo é de saliva. O gogo é tudo que aumenta a Uhum. produção. Tem o cialogogo Uhum. químico, gustatório, na verdade, que estimula a salivação. Se você botar uma gotinha de vinagre em cima da boca, estimula. Só que normalmente a gente usa ácido cítrico e ácido málico. Ou manipula, ou usa comercial, tá? Uhum. Cecília, sei lá, na minha cidade não tem essa manipulação, ou eu tô apertado de dinheiro, tô sem trabalhar, não quero comprar, não posso usar suco de limão? Pode. Mas você não pode colocar rios de limão na boca, porque senão vai acontecer o quê? Vai desmineralizar os dentes. Você vai colocar em Uhum. cima da língua 2 gotinhas. Daqui a 2, 3 horas, 2 gotinhas. E não pode ser um limão que eu espremo, boto no frasco e deixo o dia todinho, porque a fruta degrada. Então você vai, não Uhum. pode pegar o limão, a bandinha,
e ficar espremendo na boca, porque aí não vai ser 2 gotinhas. Entendeu? Então, às vezes, dá tanto trabalho espremer o limão que às vezes vale mais a pena comprar manipulado. Então, essas são, né, eu estimulo com mastigação, eu estimulo com sabor, eu tenho medicamento para estimular a saliva, né? E aí, betanecol, pilocarpina, cevimelina, tudo tem indicações e contraindicações. Nem todo mundo pode usar. Tem que consultar ou o dentista que trata de saliva. O médico normalmente é o reumatologista. Normalmente o reumato entende mais de saliva. Né? Então, assim, tem alguns profissionais da odontologia e da medicina que entendem. A realidade é que muita gente não tem interesse por esse assunto de profissional. Né? Mas a gente já tive paciente gastroenterologista que resolveu estudar saliva e está ajudando seus pacientes. Paciente não, desculpa, aluno, nos cursos que eu dou, aluno. Né? E vários alunos dentistas, a maioria são dentistas. Então, tem medicamento, tem laser na glândula salivar, pode aplicar laser, pode fazer acupuntura. Né? Eu sou especialista em acupuntura, eu sou acupunturista, e a vantagem da acupuntura é que ela não tem efeito colateral nem contraindicação. Né? E ela equilibra o corpo da pessoa. Eu não vou usar só para estimular a saliva. Eu vou ajudar a pessoa no estresse, no sono, porque a pessoa, quando você está estressada, quando você tem susto ou raiva, o que acontece com a boca? Ela fica seca. Né? Então, se a gente equilibra o estresse emocional do paciente, a saliva vai funcionar melhor. Né? Tem a eletroterapia, que é o TENS, que são os eletrodozinhos. Quando a gente machuca a perna, machuca o ombro, vai fazer fisioterapia, não bota um eletrodo que vibra, que dá um choquinho, posso colocar isso na glândula. Então, tem muitas opções. Tem muita opção. Quando a senhora falou dos ácidos, né, eu ia até falar assim, nossa, acho que pra gente não funciona, né? E pra mim, particularmente, pior ainda, porque não tem parótida, não tem muito estudo sobre, mas assim, eu pelo menos, assim como a maioria das pessoas também, a gente não costuma comer nada ácido, nada cítrico, porque a gente fica com uma rejeição. E eu que tenho a síndrome de Dá um Frey, então, negócio assim, né? Tipo um choque. é horrível. Não, dá choque, dói, arde. E eu que tenho síndrome de Frey, eu nem encosto. Se eu sentir o cheiro, eu já começo a empelotar. Então, eu realmente. Síndrome de Frey. Eu mesmo nem consumo nada de cítrico, ácido. Eu não consigo chegar perto por conta da síndrome. E algumas pessoas também têm a síndrome da primeira mordida. E essas pessoas também, elas não costumam consumir nada de limão, vinagre, essas coisas, justamente porque pra gente, doutora, eu, pelo menos pra mim, além de ser muito incômodo, dói. Gente, eu tô aprendendo com você aqui, que legal. Que bacana. Além de ser incômodo, dói bastante. Então, assim, não consumo nada, nada. E a maioria das pessoas que tiram algum tipo de tumor na parótide, não, lógico, não são todas, mas a maioria não consegue nem encostar em vinagre e limão. Agora tem um detalhe. A parótida, ela responde pouco a estímulo gustativo. A limão, ela responde pouco. A parótida, ela responde mais a estímulo mastigatório. No caso, o lado que a pessoa perdeu não adianta, mas tem o outro lado. Se foi uma cirurgia e ela não perdeu a outra glândula, quando mastiga, por quê? Põe a mão aqui no rosto e mastiga, ou aperta o dente para você ver. Esse músculo pula. Quando esse músculo contrai, chama masseter, esse músculo, ele passa do lado da parótida. Ele aperta a parótida e ela dá um jato de saliva. Então, você está mastigando, você fica apertando a parótida. A parótida, ela responde mais a estímulo mecânico, a mastigação. Então, para quem perdeu a parótida, eu vou priorizar, para estimular o outro lado, estímulo mastigatório. Interessante. Esse exame que a senhora faz para identificar aí a saliva, se ela tá boa ou não, como que é? Como que é feito esse exame? É cuspir? É um potinho? Não sei, como que é feito? É um potinho que eu uso coletor de vidro, tipo aqueles potinhos de laboratório, de cientista, né? Sei. Mas tem aluno meu que trabalha no SUS
e que quer tratar de saliva, e a gente manda usar até copinho de cafezinho descartável daquele pequeno. Não tem desculpa para não fazer. Se você tem um cronômetro do celular ou do relógio, marca ali 5 minutos, pega o copinho descartável, né? E aí eu tenho duas maneiras, duas principais maneiras de medir saliva. Eu vou medir em repouso, que é babando, então o paciente vai apoiar o cotovelo no joelho, vai segurar o copinho, o coletor aqui. Eu fazia aqui de perfil para vocês. Pode ter um copo. Esse aqui é um copo grande que eu estou bebendo água, mas pode pegar um copinho e colocar aqui, ó. Encostar aqui no queixo, vai baixar a cabeça, vai deixar o lábio entreaberto e vai ficar assim, ó. Com a boca aberta. E vai deixar a saliva escorrer. Vai babar, literalmente babar. Não pode ficar cuspindo, não pode ficar empurrando com a língua. Porque a gente quer a saliva de repouso. Se eu cuspo, eu fico, né? Entendi. Fazendo bico para cuspir. Não, o paciente vai babar durante 5 minutos sem engolir a saliva. Ele engole antes. Antes de começar o exame, eu digo, ó, vou iniciar a contagem agora, seu João. Engula, engula tudo que tá na boca. Ele dá aquela boa engolida. Coletorzinho, cabeça baixa. Babando. No final de 5 minutos, ele cospe o que juntou na boca e aí a gente mede quantidade, mede pH primeiro, sempre pH, mede a quantidade, mede o fio, avalia a cor, avalia se tem partícula ou se essa saliva ela é líquida, né? Se ela tá com a gente chama de turbidez, essa partícula. E aí eu tenho a segunda maneira de medir a saliva, que é mastigando um silicone. O pessoal antigamente usava muito parafina. Quando eu fazia graduação, a gente mastigava vela. Era horrível, ficava gosto de vela na boca. Cheio de pozinho de resíduo, era nojento, né? Hoje eu uso, sabe aquelas mangueirinhas, os garrotes para tirar sangue? Sei. A gente corta aqui Aquela um borrachinha. pedacinho, corta os pedacinhos de 1 centímetro, esteriliza, desinfeta, o paciente mastiga, depois despreza. É uso único, né? Mas ele vai mastigar aquela borrachinha e vai cuspir durante 5 minutos. E aí vai medir a mesma coisa nessa saliva. Cecília, e por que que tem duas cialometrias? Porque a primeira, que é a de repouso, que é babando, vai medir primordialmente, principalmente o fluxo das submandibulares e sublinguais. Porque elas são responsáveis por 70% da produção salivar em repouso. Quando eu mastigo, a conversa muda. A parótida, que antes era só 30%, ela vai virar 70%. E aí, quando eu meço mastigando, eu estou medindo primordialmente a função da parótida. Como é que a gente interpreta isso para eu conversar com... Que eu gosto de explicar para o meu paciente, e aí, né, para ele entender o que é que está acontecendo com ele. Se a primeira medida de repouso der legal, tudo certo, provavelmente as subs dele estão funcionando bem. Se a medida mastigando der abaixo do normal, provavelmente as parótidas estão funcionando mal. Entende? Então a gente consegue medir dessa maneira. E aí tem ultrassom de glândula salivar, tem a cintilografia, que para mim é o melhor exame. Para quem removeu a parótida, a cintilografia não faz a diferença. Mas para quem fez iodoterapia ou radioterapia, fazer uma cintilografia de glândula salivar é fundamental, é indispensável. E quem não produz saliva, doutora? Como que faz? Aquela de repouso? Quem produz zero, né? Já tive. Tive alguns pacientes que produziam zero saliva e que a gente botava o chiclete para mastigar e era zero. E na hora que eu dizia cospe no copinho, o paciente soprava o copinho. Porque não tinha saliva. Eu tive alguns casos de pacientes zero saliva. Normalmente, ou radioterapia agressiva, né? Ou radioterapia agressiva, ou algumas doenças autoimunes. Né? Então, o principal é a síndrome de Sjögren, mas a amiloidose pode dar isso, sarcoidose, né? A gente tem Sjögren secundária também, a lúpus, a artrite reumatoide, né? Então, são os principais casos, mas vamos lá. Hepatite pode dar também falta de saliva. A AIDS, na época ativa da doença, ela altera a produção de saliva. E tem gente que zera a saliva. Quando zera, a gente faz estímulo e o paciente não responde a estímulo, a única coisa que a gente tem é o substituto salivar. Né? E aí ele dá um conforto parcial. Quando eu digo a única coisa, é assim, de terapia. Mas veja, essa pessoa precisa ir para o dentista com mais frequência, porque ela tem mais risco de cárie. Essa pessoa precisa ter uma higiene impecável.
E essa pessoa não pode usar qualquer produto. Imagina uma pessoa com zero saliva botar aquela pasta de dente que arde. Vai queimar tudo, Nossa. né? Então a gente tem que adequar produto, tem que fazer flúor muitas vezes, né? Tem que fazer limpeza com mais frequente, tem que ensinar o paciente a cuidar de afta, de úlcera, de machucado, porque faz mais afta. Então essa pessoa que é zero saliva precisa de um nutri para orientar a dieta. Porque senão ele só vai querer tomar sopa o dia inteiro e isso prejudica. A gente precisa ter uma dieta diversificada. Não só para nutrição, para o prazer. A alimentação da gente é um dos prazeres da vida. Né? E a gente precisa provar coisas diferentes. Não uma sopa triturada tudo junto, que eu não identifico os sabores, as texturas. Então, quem tem zero saliva precisa de dentista, de nutricionista, muitas vezes de psicólogo, porque isso pode abalar o psicológico da pessoa, né? Então, esse tratamento conjunto, integrado. Doutora, quanto tempo que a gente faz esse acompanhamento? No caso, por exemplo, eu que sou uma pessoa que retirei aí a metade da parótida. Eu, algumas vezes, eu percebo, não é sempre, é muito esporádico que, quando eu falo bastante, eu tenho que tomar água, porque às vezes seca a minha boca. Mas não é sempre, mas acontece. Quanto tempo, assim, que a gente deve ir no dentista para fazer esse controle dessa saliva? Bom, existe uma história que é assim: visite seu dentista de 6 em 6 meses. De onde é que veio essa história? Ela faz sentido, não está errado, não. Uhum. Fizeram uma Uhum. pesquisa que avaliaram pessoas que iam a cada 5 anos, avaliaram pessoas que iam a cada ano, avaliaram pessoas que iam de 6 em 6 meses, ou sei lá, pessoas que iam de 3 em 3 meses. O que é que eles viam? Que quem passava 1 ano, 2, 5 sem ir, tinha muito problema na boca. Quem ia de 6 em 6 meses, quando tinha um problema, era um problema inicial. E quando você cuida de algo no começo, o tratamento é mais fácil. A restauração daquela cárie vai ser menor. E aí não vai dar canal, tratamento de canal. E não vai precisar fazer coroa, e não vai precisar extrair o dente para fazer implante, porque só a restauração resolve, por exemplo. Então viram que 6 meses era um tempo legal. E que nessa pesquisa, com 3 meses, não fazia tanta diferença. Tipo assim, quem ia de 3 em 3 meses e quem ia de 6 em 6 teve saúde bucal parecida. Só que essa é uma pesquisa feita para a população em geral e era para soldados americanos jovens que não tinham problemas de saúde. A conversa muda, vamos lá. Paciente meu que fez radioterapia e que radiou essa região. No máximo 3 meses. Tem paciente que eu vejo de 2 em 2. Por quê? Porque ele às vezes precisa, ele forma mais tártaro, mais cálculo dentário, ele forma cáries que evolui mais rápido. Outra coisa, se foi um câncer, a chance dessa pessoa ter um segundo câncer é maior. E eu preciso estar olhando se tem uma mudança de cor nos tecidos da boca, de volume, né? Outra coisa. Quem sofreu radiação de glândula ou iodoterapia, ou até remover uma parte de uma glândula, tem mais problema de cialodenite, de parotidite, de cálculo. E a gente precisa identificar isso também, do que a pessoa está sofrendo. Porque, né, precisa de orientação, precisa fazer a cialometria de vez em quando. Pelo menos uma vez por ano, medir essa saliva, é o ideal. Né? Aí tem que ver a cidade que a pessoa mora, se tem esse profissional na cidade. Mas o ideal, se fosse meu pai, que tivesse qualquer uma dessas situações, ia dizer, pai, no mínimo uma vez por ano uma cialometria, né? E aí a gente vai avaliando cada caso de forma individual. Se tá tudo bem, 6 em 6 meses pode até ser suficiente para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa foi com 6 meses e a saúde bucal não tá boa, vamos baixar o tempo, vamos para 4. Daqui a 4 meses ela volta e não tá bom, vamos baixar para 3. Tá vindo de 3 em 3 meses, tá ótimo, tá tudo maravilhoso. 3 meses é um tempo bom para o senhor? Ah, Cecília, não quero vir tanto, é longe, é caro, então vamos aumentar para 4 meses, porque o senhor está mantendo. Então a gente vai aumentar ou diminuir esse tempo com base na situação bucal do paciente. Então, o normal é ir a cada 6 meses para fazer esse tipo de exame bucal, né? Na verdade, era para a gente ir sempre, né? É Então, de que, 6 meses vou seria confessar, perfeito para todo mundo ir, toda e qualquer pessoa, nem que fosse só para olhar, para dar
fazer uma profilaxia, aquele polimentozinho no dente para examinar e para dar os parabéns, o diplominha de boa saúde bucal, né? Mas assim, Aham, quem tem falta de saliva precisa de tempo mais curto. entendi. É que eu sempre brinco com o pessoal, né? Porque nós que operamos a... Gente, fala aí, viu? Pra mim não ficar com cara de... A gente que opera a parótida, eu vou ser bem sincera, doutora, a gente não gosta de dentista. A gente não gosta de Por dentista. quê? Tem pessoas que normalmente não gostam de dentista, mas nós, assim, eu mesma não tinha problema nenhum. Depois que eu operei, meu Deus do céu. Ai, não sei, é receio, você fica sempre com aquela. Como a gente fica com alguns distúrbios, né? Tanto salivar quanto outras coisas que a gente tem também, a gente sempre fica com medo. Eu acho que é o medo de ter alguma coisa e a gente não vai. Ou então alguém machucar, né? A gente encontra pessoas que não cuidam tão bem da gente. Então, é o medo de. Eu já tive pessoas que deixou de fazer canal, que perdeu o dente por medo de ir no dentista. E Mas não é aí é pouca, não, é pior, muita né? gente. Vira uma bola de neve. É muita gente. E eu me incluo nessa, viu, doutora? Porque assim, olha, eu só vou quando tá doendo. Eu sei que é errado. Eu sempre falo, gente, não vão, pelo amor de Deus, vai no dentista. Eu sei que é errado, mas eu entendo também que por todo o processo que a gente passa, a gente tem medo de também, ah lá, bem isso. A gente tem medo da pessoa, não sei, machucar, ou então a gente acabar gravando, né? A gente sempre pensa na possibilidade do outro tumor, né? Porque Mas mais um não tem. motivo que eu acho que deveria ir com frequência, antes de. Pensando assim, vamos pensar com a lógica, porque a gente às vezes pensa com o coração, né? E eu entendo, Né? não tô condenando, não. Uhum, Mas se você uhum, vai com mais frequência, você não vai ter problema para ter que botar broca, para ter que tomar anestesia. E sim, aí, sim. quando o profissional olhar e disser tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, tudo do tamanho normal, do volume normal, da cor normal, você não tem câncer. Gente, que delícia. É um alívio. Né? E tem dentista que trabalha com paciente oncológico. Né? Tem dentista Uhum, especializado, digamos, não é uma especialização para o conselho de odontologia, uhum, mas é uma subespecialidade. Tem muitos no Brasil afora, tem cursos e cursos de oncologia. Então, eu acho que tem uhum. profissionais qualificados para isso e tem aquela questão do vínculo. Sabe aquela história assim, encontre o profissional para achar de seu, chamar de seu? Porque ninguém gosta, de ir Exatamente. para o ginecologista, de ir para o gastroenterologista, Uhum. mas se você gosta daquele profissional, se você se sente bem seguro perto dele, já deixa de ser uma coisa ruim, você já vai mais feliz. É. Eu não gosto de ir pro dentista, mas eu gosto da Cecília, então já ajuda. Olha, doutora, que pena que não tem pessoas profissionais assim aqui. É que assim, Você a tá em gente que vai pouco no cidade? dentista. Oi? Você tá em Sou que de São cidade? Paulo. Ah, Sou tem em São sim, Paulo. depois eu vou te passar. Tem Não, deve muita gente ter. boa em São Paulo, gente, muita. Não, deve ter, entendeu? Mas é que, infelizmente, eu não sei se como diz o doutor Robledo, que eu fiz a semana passada, eu acho que eu sou uma pessoa azarada. Eu nunca tive boas experiências com um dentista. Então, eu acho que por isso que eu sempre protelo o máximo que eu puder, assim, de ir no dentista, porque, olha, não é fácil, não. E aí tem todo. Eu não consigo ficar com a boca aberta muito tempo, porque eu perdi músculo. Enfim, é toda uma. É, E tem às vezes. não foi sua Às glândula, vezes né? exatamente. Tem uma série de coisas e tem profissionais que não entendem, né? Tem gente que eu chego lá, olha, eu tenho uma abertura de boca assim, que eu perdi a parótida, perdi um pouco de músculo. Aí o dentista olha assim para mim, uma cara de, tá bom, né? Enfim, então eu nunca tive uma boa experiência. Então por isso que às vezes eu até e o pessoal também, coitado, o pessoal que fala tanto lá na minha página, lá, também não me, infelizmente, ó, a maioria das pessoas que estão lá no grupo, que passaram também, a gente já tem a gente já fica com o psicológico abalado por todo o processo que foi, e aí você de repente, infelizmente, vai num profissional que você precisa, né, fazer, e aí acaba não tendo outra resposta bacana, aí que você não vai mesmo. Toda Aí que a gente fica. doença, toda e qualquer doença que ameaça a vida, não estou nem falando que ela é letal, que ela é fatal, mas você tem um Uhum, diagnóstico, até você estar em remissão,
sua vida foi ameaçada, né? Exatamente. Você está com a vida ameaçada, isso traz consequências. Tem pessoas que superam melhor, tem outras que têm mais dificuldade de superar, né? E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que entender isso. Eu não trato boca, eu não trato dente, eu trato a pessoa, né? É difícil, doutora. É difícil a gente achar profissional que fala. É difícil, viu? É bem olha lá, ó. Todo mundo, esse povo que tá falando não gosta, eu tenho, é tudo pessoal da parótida. É difícil achar profissional que entenda, né? Ainda mais parótida, que é uma coisa que não é tão falada, não tem tanta informação sobre. Então, às vezes a gente chega para fazer, até eu fiz até um vidinho, um memezinho de fazer os exames, porque toda vez que a gente precisa fazer o acompanhamento, quando você chega para fazer o exame de ultrassom, normal, ultrassom. Quando o médico não pede de cervical, ele pede de parótida, ou então ele pede de glândula salivar, isso aqui em São Paulo, hein, que é o maior polo da saúde aqui do Brasil. O pessoal, eles custam, falam, nossa, mas não é carótida? Tá escrito errado. Já aconteceu demais. Eu pedi da parótida e o radiologista fez da carótida. E assim, depende do serviço. Eu moro numa cidade pequena, não é São Paulo, eu moro em Natal, né? Muito menos habitantes, muito menos serviço de radiologia. O que é que eu já notei? É que de 10 locais que fazem ultrassom, tem 2 que são melhores. Tem o doutor fulano, o doutor Marcos, que tem mais, tem a questão da experiência. Então, aqui tem o Hospital do Câncer, que é vinculado ao INCA, e que tem muito câncer de cabeça, então eles estão muito acostumados a fazer ultrassom dessa região. Então, eu peço muito para meus pacientes, vamos fazer teu ultrassom na liga? Aí o paciente já começa, eu tô com câncer? Eu digo, não. Às vezes nem é. Não tô nem suspeitando, no seu caso, não ia fazer biópsia, não tô nem suspeitando de câncer, mas porque o radiologista da liga, ele é mais desenrolado, ele é mais safo, como a gente chama, né? Tá mais acostumado, porque assim, se você não sabe o que está procurando, se não sabe que caminho seguir, como diz a história da Alice do País das Maravilhas, qualquer lugar serve. Se o cara não sabe o que ele está procurando ali, ele só vai ver borrão. Então, o radiologista tem que entender o que é que ele tá me dando aquele exame, senão ele não vai me dar resposta nenhuma. Né? Isso é um problema nacional. Conversando com colegas do Rio Grande do Sul, de Manaus, eles têm a mesma queixa. Mas eu acho que ele tem que insistir. Se você vai passando, enquanto você é profissional de saúde, prescritor, vai solicitando o exame, aí você já conversa, já telefona para que, mandei o paciente fazer ultrassom, mas eu não estou enxergando direito. Não é o caso de ele ir para repetir. Aí o paciente repete, aquele médico que fez já fica meio receoso, tipo assim, eu não posso fazer bobagem de novo, deixa eu fazer bem feito. E aí vai fazer melhor. Nessa história você vai encontrar alguém que faz bem feito. Né? E na sua peregrinação com o dentista, eu acho que você pode encontrar alguém também que vai te entender. Um dentista para você chamar de seu, feito eu disse. E aí em São Paulo tem, viu? Estou em busca, doutora. Se por acaso a senhora souber aqui em São Paulo, a senhora pode me indicar. Tem que manda para mim no privado que eu passo os contatos. Eu acho que eu tive 3 ou 4 alunos aí bons, de qualidade mesmo. Aluno bom, desenrolado, que está trabalhando com saliva, que está com experiência, com a visão humanizada. Eu acho que tem muita gente legal mesmo. Não, então pode passar, porque olha, a gente está precisando. No mais, é bem difícil. Bebam água. Tem que beber água, gente. Sempre. Olha o tamanho da minha garrafa. Não, a minha garrafa tem que ser pelo menos de 1,5 litro ou 2. Porque não dá. Como eu falo bastante, às vezes seca e eu tenho que ficar engolindo, aí eu fico com a minha garrafinha aqui para mim poder sempre tá lubrificando aqui a boca para poder falar, né? Enfim, que muita gente não consegue. Mas essa história dos exames é todo ano, doutora. Faz 11 anos que eu operei a parótida e eu já chego, como eu já estou acostumada, eu já peço para o médico colocar até cervical. Como aqui os laboratórios têm uma demanda maior, é muita gente, enfim, e outras atendentes não são obrigadas a saber, né, de biologia, de anatomia, enfim, elas não são. Então, eu já falo assim, parótida com P, tá? Procura no seu sistema aí, glândula salivar, ou então, sei lá, parótida, ou então, enfim, eu até já falo justamente para a gente não passar esse tipo de, porque eu já deixei de fazer exame,
eu já deixei, já o convênio não autorizou pensando que era outro exame, Mas já fiquei 1 hora e meia. existe um código naquele do convênio que é para glândula Sim, salivar. O código de atuação de tireoide é um, de mama é outro, e glândula salivar tem um código só para ela. O que eu acho que ocorre é que o médico que pede, às vezes, não sabe. Não é só o serviço que vai executar, é quem pede. Né? Eu tenho pedido por esse código e não tenho tido problema. O que às vezes que acontece é que eu nunca peço de parótida. Eu peço de glândulas salivares maiores. sim, Porque se eu pedir de sim. parótida, chega para mim de carótida. Você tem toda a razão. Né? Mas Não, enfim, mas é. E aqui é assim, cada laboratório eles têm o código de autorização, né? Cada laboratório tem um código, às vezes. Então é muito difícil, é muito difícil. Às vezes a gente chega, fica lá horas. Então, por isso que eu falo, doutor, perde cervical. Que aí é o padrão. Aí você vai lá, faz tudo mesmo, vê tiroide, vê todas as outras coisas, então já é bem mais fácil. Doutora, muito obrigada. Eu tirei bastante dúvida aqui nessa live. Eu vou continuar acompanhando a senhora, porque eu sou uma pessoa curiosa, né? Tudo que envolve a parótida, o nosso bem-estar, que a gente pode melhorar, enfim. Eu tô sempre, quando eu posso, eu tô sempre olhando, eu tô sempre acompanhando. A página da senhora é muito interessante. Eu nunca vi uma dentista que cuidasse de disfunção salivar e nunca vi uma dentista domiciliar também. Então, eu não, assim, de verdade, eu nunca vi, nunca vi. Eu achei muito interessante, ainda mais nos tempos que a gente tá, né, de não poder sair muito, enfim, de não, né, é, é muito difícil achar um dentista que atende domiciliar também. Se a senhora puder me passar lá os dentistas da Salia, eu quero sim, porque eu ainda não achei um dentista para chamar de meu, ainda, infelizmente, eu não achei, mas eu quero muito, né? Ainda mais porque a gente tem que ter uma regularidade, e eu tenho plena consciência disso, e quanto mais tempo a gente passa sem ir no dentista, mais problemas a gente pode vir a ter, enfim. Então, eu queria muito agradecer, eu vou continuar lá vendo as lives assim que eu posso, né? Eu vou continuar pentelhando a senhora lá, porque eu achei um assunto muito interessante, eu achei um assunto muito interessante, e obrigada, doutora. Obrigada por disponibilizar o tempo da senhora para estar vindo aqui falar um pouquinho de saliva. Eu tenho certeza que muita gente, depois dessa live, vai lá no dentista, vai falar: olha, preciso medir esse negócio da saliva aqui, ó. Eu vi aqui, né? Porque o pessoal, eu sempre falo, embora eu não tenha responsabilidade pelo que ninguém fala, mas eu sou de uma certa forma influenciável e eu tenho consciência disso. Então, eu tenho certeza que o pessoal vai no dentista, vai também ter esse cuidado também, vai começar a perceber o pessoal que falou aí que tem problema na saliva, ou que é muito grosso, ou então que não tem, que é muito seca, enfim. Eu tenho certeza que o pessoal vai começar a prestar atenção, vai perceber melhor e aí a gente vai procurar. A gente vai procurar, de qualquer jeito, eu fico mesmo a gente não. feliz. Fico muito A feliz que gente eu vai possa ter procurar. ajudado, né? Até de a pessoa saber que tem profissionais que trabalham com isso, que ela pode ter um cuidado que ela merece, né? Que eu acho que a gente merece ser bem cuidado, ser bem tratado e ter conforto, né? Melhorar, sentir conforto. Então, assim, que tem essa possibilidade e muitas vezes sem medidas muito difíceis, nem sempre é difícil, muitas vezes são mudanças de hábitos, orientações, né? Pequenas orientações, mudanças de hábitos e que mudam tudo. Então, eu fico realmente feliz e espero que esse conteúdo seja útil para muita gente. Obrigada pelo convite. Ah, você não tem a dúvida. Não tenha dúvida, doutora, que vai ser muito. De verdade, vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que agora reclamaram que tinham um problema de saliva e a gente fala e ninguém sabe se é ou não é por falta de informação, eu tenho certeza que o pessoal vai agora procurar um dentista, procurar saber isso. Obrigada, viu, doutora? Beijo, gente. Obrigada, querida. Valeu. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, doutora. E, gente, vocês gostaram? Falar que viu? Doutora é muito simpática, né? Gente, quase que eu falei para ela, a senhora podia pegar um avião, vir aqui para São Paulo me atender? Quase. Mas enfim, gente, eu trouxe esse tema justamente porque eu sei que tem muitas pessoas lá no grupo do WhatsApp,
pessoal aqui da página também, lá no YouTube, que reclamam de saliva, né? E eu achei muito interessante, né, trazer essa pauta para cá. Lembrar que essa live vai ficar aqui salva no IGTV da Parótida, vai ficar também salva lá no meu IGTV, no meu Instagram, tá? Também vai ficar lá no canal do YouTube. Então, gente, se vocês quiserem, ou se você for de Natal aí e ter essa coincidência de ser de Natal também com a doutora, passa nela. Que olha, gente, a gente está precisando de pessoal mais humano, né? Profissionais. Eu li um comentário agora que às vezes tem alguns dentistas que acham que é mimimi, né? Infelizmente, gente, qualquer profissão tem a galera legal e tem a galera que não é tão legal, né? E a gente também vou, viu, Cida? Tô quase pegando um avião lá para amiga, me cuida de mim, porque eu entendo vocês, porque eu também passo por isso, né? Vocês sabem o episódio que eu tive com o dentista ano passado. Então, a gente precisa desse acolhimento, né? E aí, quando a gente acha profissional assim humano, dá uma vontade da gente pegar e falar, vem cá! Bom, gente, deixa eu finalizar aqui, que já é 10 horas da noite, né? Semana que vem tem live de novo, tá? Fica ligados aqui na timeline aqui tanto do Instagram, lá do YouTube e também lá do grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Tchau, gente. Ó, fila da paródia. Tchau, gente.